Bom, nessa aula nós vamos tratar das alterações promovidas pela Emenda 20 na Constituição Federal. Essas alterações, elas conformam o que a gente pode chamar a primeira reforma da Previdência Social depois da Constituição de 88, tá? Então, a modificação do sistema de previdência, criação de regras de transição, e nós vamos, então, demarcar aqui essas mudanças. Então, o que a Emenda 20 faz? Ela altera a idade, na verdade, para ingresso no mercado de trabalho, e isso repercute na idade para filiação à Previdência, que passa a ser de 16 anos, exceto no caso do menor aprendiz. O direito ao salário família e ao auxílio reclusão passam a ser condicionados à existência da baixa renda. A desconstitucionalização do cálculo dos benefícios previdenciários. No artigo 202, onde estava a previsão de que o cálculo dos benefícios seria feito utilizando os 36 salários, tá? Ele sai, não existe mais essa redação. O artigo 202 nem trata mais, a partir da Emenda 20, de regime geral de previdência, passa sim a tratar de previdência complementar. Então, seria outra disposição importante aí, que passa a Constituição a conter no artigo 202 dispositivos, sobre previdência complementar. São criadas novas fontes de custeio da Seguridade Social, tá? Porque eu passo a ter a folha de salários e demais rendimentos como base, não apenas a folha, tá? Eu passo a ter também receita ou faturamento como base de contribuição da empresa. Determina a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição de servidores públicos amparados por regime próprio, além de outras alterações que passam a existir lá no artigo 40, quanto a tempo mínimo no serviço público, tempo mínimo no cargo. Determina o fim da aposentadoria por tempo de serviço, com garantia de aposentadoria, sim, por tempo de contribuição, mas com aproveitamento do tempo de serviço existente até a emenda, tá? Então, e outras alterações que nós vamos examinar no caminho aqui. Então, vamos lá. Bom, idade mínima para filiação e salário família para trabalhadores de baixa renda é o que a gente vai encontrar no artigo 7º. Então, o artigo 7º aqui ficou desformatado, Então, o artigo 7º passa a ter incisos com nova redação. O salário família pago em razão do dependente é agora para o trabalhador de baixa renda. Então, o salário família pago ao trabalhador de baixa renda. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, a idade mínima para filiação à Previdência, a partir da Emenda 20, passa a ser de 16 anos, exceto o menor aprendiz, que é segurado obrigatório desde os 14. Se o obrigatório só se filia a partir, o indivíduo só passa a ser segurado obrigatório a partir dos 16, isso repercute para o tratamento do facultativo, que também passa a ter idade mínima de 16 anos. Então, o estudante quer ser facultativo somente a partir dos 16 anos, ele poderá contribuir enquanto tal. O artigo 37 da Constituição, ele passa a conter um dispositivo que veda a percepção simultânea de remuneração do cargo com proventos de aposentadoria, salvo em caso de cargos acumuláveis, tá? Então, o indivíduo que ele, se aposente enquanto servidor, ele não pode fazer um novo concurso para receber proventos como servidor e acumular esses proventos do novo cargo com aqueles que ele já tem enquanto aposentado, tá? Na verdade, acumular os vencimentos do cargo com os proventos de aposentado. Então, é o que diz aqui. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40, que é de regime próprio, servidor com regime próprio se aposenta, recebe proventos de aposentadoria, junto com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvado o quê? Cargos acumuláveis, que aí pode ter a aposentadoria por conta de um cargo,
e a remuneração por conta do outro cargo acumulável. Cargos eletivos, eu posso ter um servidor aposentado pelo regime próprio, eleito para um cargo eletivo e receber os dois ganhos, né? Ter os dois ganhos. E também o servidor efetivo aposentado por regime próprio, ele pode voltar ao serviço público como ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração e receber a remuneração do cargo junto com os proventos, tá? Outra exceção que vai aparecer lá, quando a gente tratar de disposições transitórias, é o seguinte: na data da emenda, vamos dizer que eu tivesse uma pessoa aposentada que, por conta de não haver vedação anterior, já tem, né, um outro cargo efetivo, onde essa pessoa recebe remuneração. Então, quando a emenda sai, eu passo a ter essa situação aqui. Eu encontro já essa situação, né, posta, que é uma pessoa já tinha se aposentado, já tinha feito outro concurso e estava ocupando um cargo de modo que ela está acumulando uma aposentadoria com uma remuneração. Também, né, por conta de cargo, emprego ou função pública. O que vai acontecer aqui? Veja só. Quem iniciasse essa condição aqui, né, de acumular esse provento com essa remuneração do cargo, a partir da emenda publicada, já alterando a Constituição, estaria ofendendo, né, a Constituição Federal. Mas quem já estava nessa condição quando a emenda sai, pode continuar. Agora tem o seguinte: continua recebendo a aposentadoria e continua recebendo a remuneração do cargo. Mas aqui, minha gente, não se aposenta de novo, tá? Como era uma situação já constituída quando da publicação da emenda, ela continua, tá? Passa a ser proibitiva essa acumulação a partir da emenda. Mas essa pessoa que teve ainda a prerrogativa de manter os seus proventos de aposentadoria junto com a remuneração do cargo, seguramente não vai se aposentar aqui não, tá? Por quê? Porque aí vale a regra de que a pessoa não poderá acumular esses dois proventos de aposentadoria. Isso vai aparecer lá adiante como regra de transição, tá? Bom, foram alteradas regras do regime próprio de previdência, conforme artigo 40. Cria-se idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Para aposentadoria por tempo de contribuição e idade, se passa a exigir 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Então, o artigo 40, ele passou a ter essa redação aqui, que depois já foi modificada, tá? Essa redação lá diz o seguinte, que regime próprio é só para titular de cargo efetivo, tá? Seja qual for a esfera, também autarquias e fundações. Aí, para ele, se assegura regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, essa redação do artigo 40, dada pela emenda 20, diz que regime próprio é só para titular de cargo efetivo. Depois, no artigo 42, no 142, a gente vai descobrir que é também para militares, tá? Então, servidor efetivo pode ser amparado por regime próprio. Servidor exclusivamente comissionado, não. Servidor contratado por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, também não. Mais à frente, esse artigo 40, ele é alterado novamente pela emenda 41, em 2003. Por quê? Porque se precisava de um texto que tornasse clara a questão aí da contribuição dos inativos e pensionistas, e que isso era em nome da solidariedade, né? Então, o texto ficou nessas condições. Então, essa redação é debaixo da emenda 41. Aos servidores titulares de cargo efetivo em todas as esferas, inclusive autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, mas também solidário, com contribuição do ente, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observando-se critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o que acontece? Emenda 20 determina que só o servidor efetivo estará aí no artigo 40, na condição de amparado por regime próprio. Com a redação da emenda 41, tá?
como entram também os inativos e os pensionistas na condição de contribuintes, se coloca o regime como sendo contributivo e solidário e se determina a origem das contribuições que vão financiar os regimes próprios. Tá? Tem que contribuir o ente, o servidor ativo, inativo e pensionista. O parágrafo 1º, tá, do artigo 40, com a redação da emenda 20, era o seguinte: os servidores abrangidos pelo regime de previdência, pelo regime próprio, serão aposentados, calculados os seus proventos a partir de valores fixados na forma do parágrafo 3º. Essa referência ao parágrafo 3º não era suficiente. Com a emenda 41, se colocou que os servidores vão ser aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17, que a gente vai examinar adiante, tá? Isso aqui porque nós passamos a ter, com a emenda 41, a média, tá, das remunerações, inclusive daqueles valores que geraram contribuição para o regime geral. Você vai ter o mesmo cálculo do regime geral aqui, de toda a vida laboral, respeitando como limite inicial julho de 94, vai se tomar 80% desse período com os maiores valores para jogar numa média. Então, como a emenda 41 mudou a forma de cálculo, não é mais a última remuneração, foi também alterada a redação do parágrafo 3º e também se tem que referenciar aqui o parágrafo 17 quando se pensa em cálculo. O artigo 40, parágrafo 1º, diz que as aposentadorias serão por invalidez permanente, compulsória e voluntária, por idade, por tempo de contribuição e idade, tá? Então, o parágrafo 1º diz que o servidor vai aposentar por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Então, o que muda? Essa aqui é a redação da emenda 20, tá aqui, e a 41 mudou. O que mudou foi o seguinte: as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, inicialmente tinham que vir especificadas em lei. Quando eu mudo e coloco aqui na forma da lei, a doença grave, contagiosa ou incurável, que vai dar direito a proventos integrais, ela não precisa ser especificada na lei. A lei vai dizer onde que se especifica. A lei pode determinar que seja através de decreto presidencial, tá? Então, na forma que a lei determinar. Então, não é que a doença tem que vir listada na lei. A lei diz como é que vai se definir essa lista de doenças graves. Vai ser por decreto, vai ser por portaria. Então, na forma da lei se especificará essa lista de doenças graves. Não precisa vir a lista na própria lei. Bom, também temos a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais, e vejam que aqui é proporcionais ao tempo de contribuição. A Constituição, ela não fala mais em proporcionais ao tempo de serviço. Os proventos são calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição. Vamos lá. A aposentadoria voluntária, com a emenda 20, ela passa a ter a exigência de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, exige 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. No caso da aposentadoria por tempo de serviço, ela passa a ser tempo de contribuição e idade, tá? Tempo de contribuição e idade. Então, o homem, para se aposentar, tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. A mulher tem que ter 55 anos de idade e 30 de contribuição. Então, se aposenta por tempo de contribuição, não por tempo de serviço, e além do tempo, tem que ter também a idade. A denominação desse benefício aqui aparece na regulamentação como sendo aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Bom, na letra B,
nós temos, né, a aposentadoria por idade, 65 homens, 60 a mulher, tá? Também com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, 10 anos no serviço público, isso é novidade, 5 anos no cargo, isso é novidade. Aposentar por tempo de contribuição e não por tempo de serviço é novidade. A aposentadoria por tempo de contribuição e idade junto, cumulativas, é novidade. A aposentadoria por idade vai ser com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não mais se fala em tempo de serviço. Bom, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião da sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Isso é novidade. Aqui eu estou tendo um teto. O valor de uma aposentadoria não pode ser superior ao valor da remuneração que o servidor recebia naquele cargo onde ele se aposentou, tá? O parágrafo 3º, tá? Ainda, né, mantinha a paridade, dizendo que o servidor, quando se aposentar, vai manter a totalidade da remuneração. Então, a emenda 20 deixou nessa condição aqui. Só que isso daqui foi alterado depois pela emenda 41. A emenda 41, em 2003, diz que a aposentadoria não vai ser a última remuneração, que a aposentadoria vai levar em consideração as remunerações utilizadas como base de cálculo das contribuições do servidor para o regime próprio, e se ele antes era do regime geral, as remunerações que ele usou para contribuir para o regime geral. E o que eu vou fazer com essas remunerações que eu vou levar em consideração? Eu vou escolher dentre todo o período 80% com as maiores remunerações e jogar numa média. Então, não leve em conta só a última remuneração para determinar que a aposentadoria corresponda à última remuneração. Isso aqui era o que a gente chama de integralidade, não é? Isso aqui não é a paridade. A paridade é quando o inativo tem o mesmo reajuste que o ativo, tá? Isso aqui é a garantia da remuneração integral, da integralidade da remuneração como aposentadoria. Isso aqui não existe mais, a não ser como regra de transição, tá? Para servidores que ingressaram antes da emenda 41, antes da própria emenda 20, tá? Então, para o cálculo de proventos, não é mais a última remuneração. Serão consideradas remunerações utilizadas como base para as contribuições. Bom, parágrafo 4º. Com a redação da emenda 20, dizia o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física definidos em lei complementar. Então, exigir lei complementar para regulamentar o direito à aposentadoria especial, tá? É alguma coisa que é colocada aqui pela emenda 20, tá? Mas a alteração foi feita na sequência pela emenda 41, então a redação da emenda 20 é alterada, porque continua a mesma lógica, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, né, aos abrangidos pelo regime próprio, ressalvados os casos de servidores, tá? Aqui, portadores de deficiência que exerçam atividades de risco e também aqueles em condições especiais. Gente, tá? Eu esqueci do inciso 3, eu tirei daqui. E aqui já é a alteração da emenda 40, não foi nem a 41 não, foi a 47 que alterou isso daqui. Então, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para quem está no regime próprio, tá? Ressalvados portadores de deficiência que exerçam atividades de risco. Isso aqui eu vejo, né? Na próxima aula eu trago esse artigo, mas também as pessoas manteve isso daqui. O caso de atividade sob
condições especiais. Sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, aqui a novidade foi que a emenda não foi nem a 41 não, viu, gente? Foi a 47, colocou, né, como também detentores do direito à aposentadoria com critérios e requisitos diferenciados as pessoas com deficiência e aqueles que exercem atividade de risco, além daqueles que exercem atividades sob condições especiais, tá? Que prejudica a saúde ou a integridade física. Na hora que eu fui transcrever, tá? Eu tirei aqui esse inciso 3 sem querer, mas ele está mantido. Vocês acompanham aí pela Constituição Federal. Então, qual foi a novidade da emenda 20? Permitir a aposentadoria especial para quem exerce atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, mas condicionando, tá, essa concessão de aposentadoria especial a uma regulamentação que deve ser feita por lei complementar, tá? No caso, tá, da emenda 47, houve uma alteração no texto no sentido de incluir outros servidores como detentores de direito à aposentadoria especial. Pessoas com deficiência que exerçam atividade de risco, tá? Vamos lá. Então, os requisitos de idade e de tempo de contribuição vão ser reduzidos em 5 anos em relação, né, ao disposto no parágrafo 1º 3A, que é 35 para o homem e 30 para a mulher, com idade de 60 e 55, respectivamente. Esses requisitos vão ser reduzidos para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Então, o professor vai ter 30 anos mais tempo de contribuição, mais 55 anos de idade. A professora vai ter 25 anos mais 50 anos de idade. E aqui acontece uma mudança bem forte, porque eles tiraram o professor universitário dessa possibilidade de redução do tempo para se aposentar, da idade para se aposentar. Então, aqui é só professor, né, que atua na educação infantil e no ensino fundamental e médio, tá? Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio. Então, são cargos acumuláveis, 2 aposentadorias. Se não são cargos acumuláveis, tá? Você já tem um problema aí, tá? Porque eu não posso ter um servidor exercendo aquela atividade, tá? Ele tem um cargo e exerce uma segunda atividade, tem um outro cargo que não é acumulável com o primeiro, isso aí já é irregular. Então, aqui, lembrar que no regime próprio a regra é um servidor, uma aposentadoria. Eu só poderia pensar em um servidor, 2 aposentadorias, quando se tratar de cargos acumuláveis, conforme o artigo 37, tá? Aqui a questão da pensão por morte, quando a emenda 20 dispõe aí sobre a pensão por morte, da redação do parágrafo 7º, diz que a lei dispõe sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que vai ser, olha como era antes, igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor na data do seu falecimento. O que vai acontecer aqui? Muito bem, isso não existe mais. Houve aqui, aí sim foi a emenda 41, uma alteração nessa disposição que determina que a pensão vai ser paga, tá? Tendo em vista o seguinte, se é um segurado, um servidor aposentado que faleceu, o valor da aposentadoria até o teto, 100% passa para a pensão. O valor da aposentadoria que superar o teto, tá? Vai apenas 70% para a pensão. Se o servidor não estava aposentado, eu calculo a pensão em cima da remuneração do servidor. A remuneração até o teto, 100% vai para a pensão. O que ultrapassar o teto, somente 70% vai compor a pensão, tá?
Então, aqui, os proventos de aposentadoria e pensão, eles vão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Isso aqui era o que a emenda 20 trazia quanto a reajuste de proventos de aposentadoria, de pensões, era o critério da paridade. O que o ativo ganha, o inativo ganha também. Isso aqui também vinha na emenda 20, mas foi alterado pela emenda 41. Hoje, a regra permanente para reajuste de aposentadoria e pensão é a aplicação de índice. É assegurado o reajustamento de benefício para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, o poder de compra. Então, não tem mais a aplicação da regra de paridade. O que o ativo ganha, o inativo ganha também, não existe isso, a não ser como regra transitória ou como direito adquirido por servidores que se aposentaram antes dessa mudança. Tempo de contribuição federal, estadual, municipal vai ser contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço para efeito de disponibilidade. Então, é possível contar tempo de contribuição de um regime para outro regime sem problema para a aposentadoria e o tempo de serviço para o Instituto da Disponibilidade. Importante, isso aqui é bem central aí na emenda, não pode contar tempo de contribuição fictício. Então, antes da emenda 20 era possível, por exemplo, um servidor, ele tinha 6 meses de licença-prêmio, ele não usufruía, não gozava dessa licença, virava 1 ano para compor o tempo de serviço. Quem tem licença-prêmio até o momento anterior da emenda 20, resguardou essa possibilidade. Quem conquista direito à licença-prêmio após a emenda 20 não tem a chance de contar em dobro, porque eu contando em dobro, eu estou contando tempo de contribuição fictício. Isso é vedado pelo parágrafo 10º. Aqui nós temos o limite fixado no artigo 3711. Então, aqui nós estamos de novo criando um teto. O 3711 é o que trata de tetos e subtetos, sendo o teto dos tetos o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele está dizendo aqui, nesse parágrafo 11, isso foi a emenda 20 que trouxe, é que quando você junta proventos de inatividade, inclusive aqueles recebidos em decorrência de acumulação de cargos ou empregos públicos, quando você junta proventos de inatividade, né, com outras atividades que geraram contribuição para o regime geral e que vão gerar uma aposentadoria do regime geral, tá? Então, quando eu junto tudo que o indivíduo ganha proveniente dos cofres públicos, eu não posso ultrapassar o limite, o teto que está no artigo 3711, tá? Então, aplica-se esse limite, que são os tetos e subtetos, e aí vai valer o subsídio do ministro como o maior dos valores, né, para ser o limite máximo, a soma total de proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Então, juntando tudo que o indivíduo ganha proveniente dos cofres públicos, seja de cargos acumuláveis, seja de aposentadoria com cargo acumulável, seja de aposentadoria do próprio com aposentadoria do geral, ao somar, não pode ultrapassar o subsídio do ministro do Supremo. O regime de servidores, tá, públicos titulares de cargo efetivo, vai obedecer, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime da Previdência. Então, aquilo que não estiver claramente determinado aí no artigo 40, o artigo 40 não criou particularidade de tratamento para aquela situação, como é que eu trato aquela situação? Com as regras do regime geral. Tá? Então, onde não há determinação expressa de tratamento diferenciado no artigo 40, vão ser aplicadas as regras do regime geral. Ao servidor ocupante exclusivamente cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público,
eles são segurados do regime geral de previdência. Bom, aqui o parágrafo 14 eu vou conversar com vocês a partir da próxima aula. Só lembrando que esse parágrafo 14 é aquele que prevê o estabelecimento de um teto para pagamento de benefícios do regime próprio. Esse teto vai ser o teto do regime geral, quando o ente cria previdência complementar para os seus servidores, tá? Então, vocês examinem aí, né, o parágrafo 14, que a gente na sequência vai trabalhar com ele. 14, 15, 16, também trata de previdência complementar, tá? E aí depois virão, nesse artigo 40, disposições incluídas pelas emendas 41 e 47, que é o parágrafo 17, parágrafo 18, parágrafo 19 e parágrafo 20, tá? Tem também esse aqui que foi da emenda 47, 21. Então, a 41 incluiu até o parágrafo 20 e o parágrafo 21 foi a emenda 47. A gente vai voltar a falar do artigo 40 na próxima aula. Até lá.